Irmãos, então, estamos compartilhando o livro de Gálatas, né? E eu acredito que essa semana nós vamos finalizar a Revolução da Graça, que está muita graça, né? É muita graça, né, Gelson? É graça sobre graça, aleluia. Não, porque o Senhor colocou no meu coração, nós ministramos algo, eu acredito que domingo que vem eu vou começar. Mas hoje nós estamos em Gálatas, então abra lá em Gálatas 5, versículo 16. Vamos falar sobre essa perspectiva de andar no Espírito. E como o Senhor tem ministrado muito ao meu coração acerca disso, né? Você sabe que a revelação da graça, ela não termina em si só. A revelação da graça, ela vai nos conduzir agora a um estilo de vida totalmente diferente do que nós vivíamos antes. Como o Elcio falou aqui, antes nós pensávamos de uma maneira. Então a revelação da graça, ela vai transformar a nossa maneira de pensar, a ponto de transformar o nosso estilo de vida. Então uma transformação, ela é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Só que depois que acontece essa transformação dentro de nós, é impossível que fora de nós algo não venha acontecer, como um resultado, como consequência disso tudo. Então eu não tenho um resultado fora para obter algum tipo de favor de Deus. Eu não busco um resultado fora para procurar ser aceito por Deus. Não, pelo contrário, Jesus já fez todas as coisas lá na cruz, e a revelação disso me garante essa aceitação plena de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Logo, agora, qual que é então o propósito de Deus com tudo isso, né? Como nós compartilhamos na última semana, existe então agora essa expressão de graça para outras pessoas. A nossa vida, a sua vida, a transformação que Deus faz em você, que Deus faz no seu casamento, na sua casa, que Deus faz agora no seu trabalho, enfim, em todos os seus relacionamentos, isso se torna uma expressão de graça para outras pessoas. As pessoas vão olhar para você, e aí não é você, é a graça de Deus. Só que isso não é nada que eu e você produzimos, isso é consequência daquilo que Ele produziu em nós, amém? Ele fez em nós, e aí começa, o resultado é esse. O seu casamento vai se tornando, mais leve, a sua vida vai se tornando mais leve, e não tem a ver com você não cumprir com a sua função de marido, ou de esposa, ou de funcionário, não tem a ver com isso, mas tem relação com essa revelação que aconteceu dentro de você, que parece que um fardo é tirado dos seus ombros, que você não acorda de manhã já devendo. Sabe aquela impressão que você tinha antes da lei, que a lei traz isso? Você já acorda devendo, você já acorda pedindo perdão pelos pecados da madrugada, que você nem sabe o que aconteceu na madrugada. Então você já sabe sempre, você já fica numa perspectiva de estar devendo, e essa mesma perspectiva conduz você a fazer algo para ser aceito por Deus. Mas o que a revelação da graça faz? A revelação da graça, ela quebra com todas essas mentiras, e ela me garante aceitação, ela me garante segurança, ela me garante que Deus não está chateado comigo, ela me garante, a revelação da graça me garante que o pneu do carro furado de manhã de sair de casa, ou o carro estragado, que nem o meu estragou a semana, isso não quer dizer que você está em débito com Deus, não quer dizer que Deus está pesando a mão sobre você, não, quer dizer que teve um problema no seu carro e ponto final, mas quer dizer que tem provisão e tem favor para você ainda. Então vai mudando isso vai tendo implicações. Só que o que eu percebo que Deus agora tem me conduzido, e nos conduzido, eu creio, é que essa revelação, ela tem uma implicação não só prática, no sentido de consequência, mas no sentido de eu e você provocarmos agora transformações através dessa revelação. Então é diferente quando algo acontece por consequência, ok? Da mesma maneira que você fica no sol, por exemplo, se você ficar no sol durante um período, a consequência é o quê? Você vai se queimar, ponto. Então você não fez nada, você só estava no lugar. Até então, talvez você já experimentou esse nível de impacto da graça. Só que o nível de impacto da graça que eu creio que Deus quer nos colocar, é a ponto de nós entendermos que a graça agora, ela se torna uma espécie de validação de Deus. A graça se torna uma espécie de comissionamento de Deus para provocar transformação através de nós. Por exemplo, o impacto da graça na sua casa.
o impacto da casa na sua família. Você teve a vida transformada pela graça de Deus? Teve a vida impactada pela graça de Deus, sim ou não? Mas agora a revelação é o quê? É você saber que essa graça vai conduzir você a provocar transformação em outras vidas, em outras pessoas. Entende que esse aqui é um nível um pouquinho mais além? Não tem a ver agora sobre mim, tem a ver com aquilo que Deus está fazendo através de mim. Só que isso é uma questão consciente. Tem muitos cristãos que eles acreditam que o fato de ser usado por Deus é uma casualidade. E aí vem aquele falar que você já ouviu: Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, né? Deus usou até uma jumenta, a jumenta lá com Balaão. Ok, eles usam um exemplo bíblico, só que esse não é um exemplo que eu gostaria de me identificar. Acredito que você também não, né? O ser usado por Deus não é uma casualidade. Pode ser para você, mas para Ele não. Quando eu subo aqui toda semana e digo para você que você é escolhido de Deus, é porque eu creio que Deus escolheu você para que algo aconteça através da sua vida. Não é porque você estava sem nada para fazer e Deus disse: vou pegar esse desocupado para fazer alguma coisa para mim. Não, você foi escolhido, Deus elegeu você. Hoje muitos foram eleitos pelas pessoas, mas você foi eleito por Deus antes da fundação do mundo, para que algo acontecesse na sua vida, mas para que algo acontecesse agora através da sua vida. Então a nossa perspectiva da revelação da graça, ela vai se tornando cada vez mais ampla, e nós vamos entendendo sim, que vamos ser transformados por Deus continuamente. Esse trabalho não termina nunca, jamais. Somente o dia que o noivo vier nos buscar, Jesus Cristo vier buscar a igreja, ou o dia que Ele nos chamar. Senão não termina o processo de transformação, é lapidação. Você está sendo lapidado, aperfeiçoado. Isso vai acontecer sempre. Só que durante esse processo, Deus vai usando você, Deus vai usando a sua vida, Deus vai usando a sua casa, Deus vai usando-nos como igreja, Deus vai usar, irmãos, a sua igreja, Deus escolheu você para se tornar filho, e como filho, agora você é família, e como família, nós temos um chamado, nós temos agora uma comissão de Deus. Eu já estou introduzindo o que eu quero falar na outra semana, mas eu vou falar de Gálatas. Mas está ligado com isso, entende? Você ter essa revelação daquilo que aconteceu, ou melhor, da posição que nós recebemos, da autoridade que nós recebemos. Nós estávamos cantando aqui: existe uma autoridade que está sobre todo nome, sobre o nome de Jesus. Todas está sobre o nome dele. Lá em Colossenses diz o texto que Jesus Cristo, Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Tem outro que ele diz que é o cabeça da igreja, amém, Ele é o cabeça da igreja. Mas lá em Colossenses tem um texto que diz que Ele é o cabeça de todo principado e potestade, ou seja, Ele é o cabeça de todo governo, de todas as coisas Ele é o cabeça. Só que essa autoridade dele, ela foi resumida, compactada sob o nome dele. Então o nome de Jesus, você pode imaginar todos os planetas abaixo do nome dele. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Só que tem outro texto que diz que Ele pegou essa autoridade dele, do nome dele, e Ele deu essa autoridade para mim e para você. Nós recebemos uma autoridade do nome de Jesus. É da mesma maneira que quando você recebe uma procuração, né? Você recebe uma procuração do nome de outra pessoa, e aquela procuração, ela dá o que para você? Ela dá plenos poderes para você. Claro que ali vai estar especificado qual que é o poder que você tem, mas aquela procuração define você como representante. Se aquela procuração determina que você pode assinar documentos pela pessoa, quando você estiver assinando documentos, é como se a pessoa mesmo estivesse assinando, sim ou não? É essa autoridade que nós recebemos. Nós recebemos uma autoridade do nome de Jesus, irmãos. Só que tudo isso está ligado com essa perspectiva espiritual. E aí eu quero conectar com essa mensagem aqui hoje de Gálatas. Em Gálatas 5, como não é um estudo, eu quero pegar essa perspectiva do andar no Espírito, para aguçar você a pensar, a refletir, a pedir revelação sobre isso. E por isso que eu quero trazer esse ensino, que vai trazer clareza para mim e para você. Mas antes disso, vamos ler Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, versículo 16. Aleluia.
Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Até aqui, irmãos. Então, eu sei que esse texto, essa porção, ele remete muito a essa dualidade, carne e espírito. Isso está ligado com o que Paulo está abordando na carta inteira, né? Lembra que ele está sempre fazendo esse confronto, lei e graça, circuncisão, obra humana, Calvário, obra de Jesus. E aqui ele coloca na mesma perspectiva, né? Obras da carne e fruto do Espírito. Então é esse confronto que existe. Não tem como viver das duas maneiras, Paulo está dizendo. É isso, o resultado que Paulo quer aqui é conduzir os irmãos ao entendimento de que a revelação da graça, de que a graça de Deus nos conduz a viver debaixo do favor, nos conduz a depender de Cristo, nos conduz agora pelo Espírito, nos conduz a descansarmos na obra consumada. Esse é o cenário que Paulo está levando. E aqui ele traz para essa perspectiva da comunidade também, como nós falamos na última semana. Ele diz: a liberdade então não é a gente fazer o que quer. A liberdade, ela está ligado com cumprir o propósito de Deus. A liberdade está ligado com entender, ter revelação que Deus nos chamou para algo. Eu fui livre de viver para mim mesmo, para agora eu servir uns aos outros, nessa cooperação na família de Deus, nessa vida de mutualidade, para que o propósito dele venha se cumprir. E aqui Paulo está dizendo mais uma vez que o quê? Que a revelação da graça, ela nos introduz num estilo de vida espiritual, não no estilo de vida carnal. Ele está dizendo porque se acontecesse de fato a circuncisão e a fé fosse naquilo que o homem faz, ele está dizendo, haveriam muitas obras que seriam produzidas pelas pessoas, as obras da carne. Mas Paulo está dizendo, se agora creu no Espírito, se agora recebeu da graça, se agora recebeu, né, essa revelação, agora você vive pelo Espírito, você vive no Espírito. Ele está dizendo, quem vive no Espírito, automaticamente, ele não vai satisfazer o desejo da carne. E carne, o que é a carne aqui? Carne não está ligado, ou somente ligado, como é a maioria da ideia das pessoas, está ligado a pecados sexuais. Não, carne é tudo aquilo que é feito com base na força humana. Então existem atitudes boas que são feitas com base na carne, e não é essa a vontade de Deus. Então quem vive no Espírito não vai satisfazer a vontade da carne. Quem vive no Espírito, quem anda no Espírito, ele não vai satisfazer a sua vontade, ele vai satisfazer a vontade de Deus. Só que, né, essa semana eu vou escrever, você vai ler ali sobre esses aspectos, mas eu preciso falar sobre um pouquinho sobre esse andar no Espírito. O que é o andar no Espírito? Porque eu vejo que muitos irmãos têm uma ideia equivocada, ou ainda superficial, do que fato que é andar no Espírito. Eu vejo que é considerado, por exemplo, andar no Espírito como algo assim muito, uau, primeiro muito difícil, mas é muito difícil andar no Espírito, é muito difícil. Só que a impressão que eu vejo quando tem essa ideia de que é difícil, está ligado com o quê? Está ligado com algo também meio perigoso assim, né? Como se fosse
Sabe aquela corda bamba que a gente vê nos filmes, né? No circo, aquela corda bamba lá, não sei quantos metros de altura, sem nada embaixo. Então andar no Espírito é isso aqui. Pai, então não posso pisar nada. Se eu pisar um pouquinho para fora, foi, já saí do Espírito, pastor. Já perdi a bênção, já desci da cruz. Então coloca como andar no Espírito como sendo uma espécie de prêmio, ok? De prêmio ou de recompensa por ser um cristão muito aplicado. Andar no Espírito como ser o resultado final, sei lá, de algum tipo de penitência que fez, de algum tipo de hábito que agora tem. Não, agora eu estou lendo a palavra todo dia. Por quê? Porque agora eu vou andar no Espírito. Então se hoje eu não li a palavra, eu não vou andar no Espírito. Essa semana nós fizemos jejum, agora o jejum vai ser na outra já, né? Eu estou direto, vou ligar os dois, né? Mas na outra, sem ser agora a outra, né? Essa é isso, né? Confirma? Semana que vem? Aleluia, não vi nenhum aleluia aí dos irmãos. Então não fiz jejum, então eu não estou andando no Espírito. Obviamente que o jejum ele vai sensibilizar você à questão espiritual. Só que eu quero dizer para você, depois que você creu em Cristo, você recebeu o Espírito dele dentro de você. Não estou dizendo que andar no Espírito é algo, né, leviano ou irrelevante, ou não é algo de não tem importância. Não, andar no Espírito é a mesma coisa que nada. Não, existem implicações aqui profundas, mas eu quero dizer para você que andar no Espírito, nós precisamos entender que é como se fosse, não, precisa de ser, não é como se fosse, precisa de ser algo normal para aquele que é nova criação, porque aquele que é nova criação, ele nasceu de novo do Espírito, então normal para ele é andar no Espírito. É anormal para aquele que nasceu de novo não andar no Espírito. Então a gente precisa inverter a ordem aqui da história, inverter o negócio. Como anormal é o andar na carne, pastor, eu estou sempre na carne, estou sempre no bife, sempre. Não, mentiram para você, mentiram, não. Você só precisa, está ligado com fé. Andar no Espírito não está ligado inicialmente com atitudes. Andar no Espírito está ligado com fé, está ligado com crer, primeiramente crer. Então sim, existe o Espírito e existe a carne, sim, e esses dois estão em você, sim. Vamos classificar como duas forças. Eu não gosto muito disso, porque a sua natureza é Espírito, não é mais carne. Mas entende, é uma questão de você crer muito mais na questão do Espírito do que na questão da carne. Porque se você crê que é carnal, a sua conduta vai ser carnal. Se você crê que é espiritual, a sua conduta em algum momento vai se tornar de alguém espiritual, vai ser de andar no Espírito. Então, eu e você precisamos entender que a revelação da graça, ela precisa gerar essa transformação na maneira de pensar. Pastor, mas o que a graça tem a ver com andar no Espírito? Só conseguimos andar no Espírito por conta da graça de Deus, irmãos. O que acontece? Eu e você estávamos mortos nos pecados e delitos, ok? Ponto. Não tem como andar no Espírito, porque estava morto, sem Espírito. O Espírito estava morto. Mas o que aconteceu? A palavra diz que Deus nos deu vida em Cristo. Nós recebemos a vida de Deus em nós. Agora o Espírito, ele veio habitar dentro de você, e agora você tem vida de Deus dentro de você. E por que nós recebemos vida de Deus dentro de nós? Por causa da obra consumada do Calvário. Você só tem vida de Deus dentro de você por conta do perdão que Jesus nos deu. Você só tem vida de Deus dentro de você por conta da obra consumada que diz que você agora é aceito por Deus por conta de Cristo Jesus, e isso é graça. Então a graça de Deus, o que ela fez? Ela fez com que eu e você recebêssemos o Espírito de Deus dentro de nós, porque esse é o propósito de você ser salvo, irmãos. Esse é o propósito de nós ser salvo, porque não tinha como Deus conectar conosco. Por quê? Porque o Espírito estava morto.
Mas Deus então precisa de nos dar o Espírito. Só que para nos dar o Espírito, Ele tinha que nos redimir, Ele tinha que nos salvar. Então Ele nos salvou por conta da sua graça, e nos deu o Espírito por conta da sua graça. E hoje Deus habita dentro de você. Hoje você pode andar no Espírito por conta da graça de Deus. Então a única maneira de andar no Espírito é tendo revelação da graça de Deus. Porque se eu não tiver a revelação da graça de Deus, você vai ficar todo dia, você vai acordar todo dia persuadido pela sua mentalidade natural que você é um pecador, que você precisa pedir perdão pecado para Deus, que você precisa fazer alguma coisa para Deus olhar para você. Todo dia você vai acordar desse jeito. Logo você não vai andar no Espírito, você vai andar na carne, você vai andar atrás da perspectiva natural. Todo dia você precisa de acordar com a revelação da graça de Deus sobre a sua vida. Eu sou filho amado de Deus, eu sou justo, eu fui escolhido, o Espírito dele habita dentro de mim, eu sou um com Deus, Ele se uniu a mim, Ele está em mim, eu estou nele. É João 14, Jesus dizendo isso. Lá em Coríntios, Paulo tem um texto que diz assim: aquele que se une com o Senhor se torna um só com Ele, se torna um só, é inseparável. Depois que você creu, o Espírito habita dentro de você e não tem mais como ele sair. Pastor, mas se eu fizer alguma coisa errada, não muda. Por quê? Porque maior é a obra divina do que a obra humana. Não há algo que o homem faça que mude aquilo que Deus fez. Lembra que Deus fala sobre casamento? Lembra? Diz o texto que diz sobre casamento? Que nenhum homem pode separar o quê? Aquilo que... Só que o casamento é uma analogia do quê? Da nossa união com Deus. Então Deus está dizendo: ninguém pode separar aquilo, o homem não pode separar o que Deus uniu. O que Deus uniu? Eu e Ele, com Ele mesmo. Nenhum homem pode separar, nem eu mesmo posso me separar de Deus. É interessante algumas expressões, né? Quando alguém chega, quando alguém vai embora, não é assim? Vai com Deus. E o outro que vai, quem está indo ouve, né? Vai com Deus. E o que fica ouve o quê? Fica com Deus. É como se o quê? Tá aí, como se, não, só um pouquinho, eu vou ir com Deus. Deus, agora tu vem comigo, tá bom? Não, hoje tu não vai, Deus, hoje tu vai ficar em casa, eu vou ir sozinho. Não existe isso. Ele está em você, está com você em todo momento. Depois que você creu em Cristo, o Espírito habita dentro de você. Talvez você não tenha consciência disso, é por isso que não consegue andar no Espírito. Precisa de ter uma consciência clara, experimental, de que Ele está em você. Pastor, mas eu não sinto. Pois é, mas esse é o problema. Quando nós estamos falando de andar no Espírito, irmãos, nós estamos falando sobre algo espiritual, amém? Nós estamos falando sobre algo natural. Então aqui a gente precisa trazer para a conversa o aspecto místico. Eu sei que a palavra mística para você acha que é coisa do diabo. Não, místico, o que é a palavra por si só mística? Místico está ligado com sobrenatural, com algo que está além da esfera natural. Então a nossa união com Deus, ela é natural? Sim ou não? Ela é espiritual, então logo ela é mística, é uma união mística, é uma experiência mística. Como andar no Espírito sem ser místico? Às vezes algumas pessoas dizendo assim: mas é que tem uns crentes que são muito místicos. Eu fico pensando, como que o cara vai ser crente sem ser místico? É por isso que anda na carne, porque daí é natural, é impossível. Só pode ser crente, só consegue andar no Espírito sendo místico. Por quê? Nós vivemos na esfera sobrenatural, além da natural, é sobrenatural. Então como que você relaciona com o ambiente natural? Você, através dos seus sentidos, ok? Então você pega, você sente, você sente o gosto, você vê, você ouve, está ligado? São sentidos naturais, é da maneira que você relaciona com Deus, da maneira que você relaciona com uma perspectiva natural. Só que agora, se eu quiser usar os meus sentidos naturais para relacionar com Deus, tu acha que vai dar certo? É que eu não estou sentindo Deus. Mas eu não sei que ele quer sentir Deus, ele quer que sente que Deus aperta ele. Eu não estou sentindo o perfume de Jesus aqui.
Não, é que eu não estou vendo, Deus está fazendo, mas eu não estou vendo, e nunca verá naturalmente. E aí não consegue andar no Espírito, por quê? Porque está esperando respostas, ou melhor, está buscando respostas naturais para algo que é espiritual. Aí vem os irmãos aconselhar e dizem: irmãos, Deus está fazendo algo. Ah, pastor, mas eu não estou vendo. Sim, é claro, o que ele quer? Ele quer ver natural. Não, Deus está fazendo algo na tua casa, Deus está fazendo algo no teu marido. Pastor, mas eu não estou vendo nada, eu não consigo ver. Deus está fazendo algo no teu filho, Deus está fazendo algo nele, mas eu não estou vendo, porque continua a mesma coisa todo dia. Sim, é porque os olhos naturais, você está olhando com os olhos naturais, logo não tem como andar no Espírito dessa maneira, porque você está aguçado, entendeu? Você quer relacionar com Deus com sentidos naturais, e aí você fica desanimado, aí você fica chateado. Pastor, agora sim eu criei, tornei dizimista, estou dizimando, estou ofertando, estou fazendo aqui até o jejum, o negócio, e eu creio que esse mês vai ser diferente, agora vai acontecer algo, Deus vai fazer, ele vai lá, recebe o pagamento dele, a mesma coisa, e as contas até aumentam, e diz: ei Deus, eu acho que eu não devo dizimar. Daí ele entende tudo errado, viu? Daí ele para de dizimar para fazer um teste. Eu acho interessante os crentes fazer isso, não parar de dizimar, né? Mas outras coisas. Eles fazem um teste com Deus. Então eu vou parar de orar para ver se eu sinto Deus. Olha a cabeça. Não, eu não vou ler a Bíblia, por quê? Porque daí eu quero fazer um teste. Olha, ele está fazendo teste natural. Eu digo: esqueça, irmãos. Esqueça, você não vai conseguir relacionar com Deus na perspectiva natural. Nós precisamos saber que agora eu e você não andamos por isso. Não andamos pelas questões do Espírito. Agora sim, você vai ver com os olhos espirituais, você vai ouvir com os ouvidos espirituais, você vai perceber agora com os sentidos espirituais. Agora, é dessa maneira que você vai andar no Espírito. Mas eu quero dizer que a vontade de Deus, irmãos, ela está ligada com isso, só que parte da revelação, da graça de Deus. E aí a grande diferença, né, que nós falamos já em algumas ministrações, sobre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança, lembra qual que era a perspectiva lá? Circuncisão, de lei, de fazer para merecer. Nova aliança, tudo já está feito em Cristo Jesus. Só que quanto a andar no Espírito, quanto à presença de Deus, existe outra diferença enorme. Lá na antiga aliança, o Espírito de Deus relacionava com o povo, relacionava com as pessoas, só que o Espírito de Deus relacionava de uma maneira diferente que relaciona na nova aliança, depois da ressurreição de Cristo. Então você vai ler, se você ler as Escrituras, você vai ver que o profeta, por exemplo, Elias, estava lá na casa dele, tomando chimarrão, e o Espírito de Deus veio sobre ele. Você vai ver lá o profeta Jeremias, estava lá, e aí o Espírito de Deus veio sobre ele e disse para ele falar tal coisa. Profeta Ezequiel, o rei Davi estava e o Espírito de Deus veio sobre ele. O Espírito de Deus sempre vinha sobre as pessoas. Então, o Espírito, lá no Antigo Testamento, ele era uma espécie de visitante. Ele visitava e ele ia embora, tipo a sogra, né? Tinha que falar, né? Pastora, minha sogra não visita. Aleluia. Não, estou brincando, quer dizer, ela veio para ficar, pastor. Não, mas diz para ela que ela é igual o Espírito na antiga aliança. Visitação. Sogra não habita, ela visita. Olha só, isso aqui foi Deus, hein? Não vai dizer que o pastor disse, diz que você teve uma revelação. Não, o pastor falou que não sei o que é sogra. Não, é você que teve a revelação. Pergunta para a sogra: sogra, a senhora sabe como é que era no Antigo Testamento o Espírito? Não, ele só visitava, para ver se ela se liga. Aleluia. Mas voltando para cá, o Espírito então visitava, mas na nova aliança ele não visita, ele habita agora, porque agora você é casa de Deus. Você não foi visitado pelo Espírito. Nós temos visitações, mas
é uma outra pregação, está ligado com o poder de Deus, com o batismo do Espírito, com a unção que você recebe, mas não com a presença já está em você. Você que creu, o Espírito agora está dentro de você, ele veio habitar dentro de você. Por isso que agora Pedro diz que nós somos pedras vivas. Por quê? Porque a vida de Deus está dentro de nós. E ele veio para ficar, é por isso que a nossa vida vai sendo transformada. O que é a nossa vida sendo transformada? É o Espírito fazendo uma faxina dentro de nós. Porque agora o Espírito está dentro de você, ele está faxinando, entendeu? Ele está entrando na sala dos jogos, aquela, né? Joga tudo lá dentro, ele abre, liga a luz, começa a esfregar as paredes, tocar cloro por tudo que é lado, e mangueira, e lava-jato, que nem a irmã do Vitão, e vai indo, e vai consertando, e troca uma coisa, entendeu? Uma alegoria para você entender a transformação que acontece na sua vida. Tem muitos cristãos que ficam desanimados, tristes, chateados, achando que Deus não está no negócio, mas é o próprio Deus que está fazendo algo dentro deles, meu Deus do céu. É o próprio Espírito que está movendo dentro deles, que está transformando, que está ajeitando a casa, que está arrumando o negócio todo, que está botando tudo para o lugar. A luz chegou no meio da escuridão, e esse é o impacto da graça dentro de você. Tiago diz, gente, não se assuste por vocês passar pelo fogo, ou seja, passar por tribulação, porque é o próprio Deus que está fazendo isso. Nós vemos, é o Espírito que conduz Jesus para o deserto, para quê? Para que ele seja aperfeiçoado. É isso que Deus faz dentro de nós. Então você precisa saber que o Espírito habita dentro de você, você fazendo certo ou fazendo errado, você tendo um resultado bom ou ruim, o Espírito está dentro de você. Se você creu em Cristo, sua natureza foi transformada, você é nova criação. Pastor, mas eu não sinto. Pois é, mas qual o sentido que você está usando para sentir o Espírito? O sentido natural talvez você não sinta. Você está usando os sentidos naturais, você não vai conseguir sentir. Preste atenção em mim, eu quero avançar. Não há possibilidade do Espírito ir embora de você. Não há possibilidade do Espírito sair de você. Há possibilidade de nós entristecermos o Espírito, apagar o Espírito, como Paulo fala. Só que isso não está ligado com o quê? Com ele ir embora. Está ligado com você deixar de dar honra para o Espírito que está dentro de você. Assim como uma pessoa na sua casa, você escanteia ela, deixa ela lá no canto. É isso que pode acontecer. Só que isso está ligado não com as atitudes inicialmente, está ligado com a fé. Quando você crê, se você crê que é um pecador diante da obra da cruz, a palavra diz que nós entristecemos o Espírito Santo. Eu sei que parece legal, né? Nós vamos participar da ceia hoje, a gente ficar, meu Deus, é que eu não merecia. É claro que você não merece. Meu Deus, Senhor, olha só, eu achei que o Senhor tinha me esquecido. Irmão, isso aqui hoje para você, com a revelação da graça, é a expressão que Paulo usa para os Gálatas lá no início, é insensatez total. É insensatez total. O Espírito habita dentro de você. Se você sentir um arrepio ou chorar, não muda. Se você chorar ou não chorar, o Espírito está dentro de você. Tem algumas crises dos cristãos, né? Já aconteceu com você? Pastor, antes, no começo, qualquer coisa eu chorava, e dava um louvor, sabor de mel, eu arrepiava todo, pastor. Eu estava lá no meu carro, e daí eu ia, irmão, é que a sua experiência era só, entendeu? Em termos sensitivos aqui. E ok, isso acontece, só que não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Você vai chorar, vai sim, mas conduzido pelo Espírito. Só que você, em algum momento, classificou a sua experiência com o Espírito em chorar. Então não chorou, não foi bom. Não gostei do culto, porque eu não chorei. Não gostei do GC, porque, nossa, não teve caiu ninguém. Não derrubaram ninguém, então não foi bom. Irmãos, você é nova criação. O chamado de Paulo está dizendo, gente, ande no Espírito. Vamos andar no Espírito para quê? Para que a gente não satisfaça o desejo da nossa carne. Porque a carne tem desejo. Só que se a carne tem desejo, eu quero dizer que o Espírito também tem desejo. O problema não é o desejo, o problema é a fé, aonde eu estou crendo. Só que eu quero mostrar para você aqui algo que sempre foi, irmãos. Por isso que eu fico nervoso, para não dizer chateado. Chateado parece coisa, né? Eu fico assim com irmãos que dizem que não, é que eu já sei a graça. Irmão, é que a graça por si só ela não tem um final, entendeu?
A graça vai conduzir a isso aqui, a essa presença, a essa habitação, para que eu possa andar no Espírito agora. Não é a graça simplesmente para eu ser perdoado. Ser perdoado é maravilhoso, amém? Ser justificado é maravilhoso, mas não termina aí. Nós precisamos entender que Deus construiu um plano de redenção, para agora nós vivermos um plano de criação que Ele tem para mim e para você. Só que eu andar no Espírito parece que é o quê? Que é orar, ler Bíblia e jejuar. Não, andar no Espírito está ligado com você ser direcionado por aquele que habita dentro de você. Quando, pastor? 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias da sua vida. Ah, pastor, mas é muito difícil. É essa mentalidade que você tem. É como que você acha que Deus vai guiar você? Vai vir um anjo, uma carta, dizendo para você com quem você tem que casar? Vai vir um anjo com a espada, dizendo que você tem que abrir uma empresa, dizendo que você tem que ser dizimista, dizendo que você tem que estar numa reunião de GC, dizendo que você tem que fazer tal coisa? Não, isso aqui não é mistificar a experiência, não, isso aqui é querer experiência extraordinária. Irmãos, o Espírito está dentro de você. Agora nós vamos para os sentidos do Espírito, para compreendermos isso aqui. Mas antes de eu falar dos aspectos, são poucos, eu quero falar só de 2 histórias, para mostrar para você que sempre foi a vontade de Deus conduzir o seu povo pelo Espírito. A primeira está lá em Êxodo 13, versículo 17, vamos ler juntos. E não é uma questão de fácil, e é uma questão de difícil, é uma questão de fé. Todas as coisas espirituais, elas são acessadas e acontecem pela fé, amém? Então andar no Espírito é equivalente a andar pela fé. Mas fé no quê? Fé no que eu posso fazer? Não, fé naquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Então isso que é andar no Espírito. Vamos lá juntos, Êxodo 13, 17. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois para não acontecer que vendo a guerra o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então Deus libertou o povo do Egito, e agora vai introduzir na terra prometida. Só que aí o que Deus faz? Agora Deus dá o que? A coluna de fogo e a nuvem. Para quê? Para guiar o povo. Você leu? Para guiar o povo, para proteger e para guiar. E a coluna de fogo e a nuvem, elas apontam para o quê? Para o Espírito de Deus, irmãos. Então olha só, de dia a nuvem fazia o quê? Protegia do sol escaldante do deserto. Só que ao mesmo tempo que ela protegia, ela fazia o quê? Ela conduzia. A Bíblia diz que quando a nuvem se mexia, o povo levantava acampamento e vamos seguir a nuvem. A nuvem está indo para lá, nós vamos atrás da nuvem. E à noite a coluna era de fogo, por quê? Por conta do frio do deserto. E se o fogo movesse para lá, o que acontecia com o povo? Vamos mover para lá. Por quê? Porque eles entenderam que Deus deu a coluna de nuvem, de fogo e de nuvem para guiar o povo. Só que isso tudo aqui aponta para o quê? Para o Espírito Santo. Então Deus sempre guiou o povo por intermédio do Espírito. Só que a boa nova da nova aliança é o quê? É que antes estava fora a nuvem e a coluna de fogo, mas agora está dentro. Nós não somos guiados por aquilo que está fora, nós somos guiados por aquilo que está dentro. Tem muitos irmãos que dizem: não, eu estou seguindo a nuvem. Ok, se ele fala que a nuvem está dentro dele, ok,
Mas se ele segue a nuvem, talvez ele não vai seguir o Espírito, porque o Espírito não está fora, o Espírito está dentro de você, ele está dentro de você. Eu e você precisamos de perceber a direção do Espírito que está dentro de nós. Talvez esse seja o maior desafio. Você está esperando fora aquilo que já está dentro de você. É por isso que muitas pessoas acreditam que a salvação delas está ligada com o governo do mundo. É por isso que ela acredita que a transformação da vida dela está ligada com as questões naturais, e ela fica procurando então parâmetros e referenciais fora, e ela é guiada pelo quê? Se está chovendo, ela é guiada pela chuva, se tem tempestade, ela é guiada pela tempestade. Mas, gente, Deus nos chamou para sermos guiados pelo Espírito, que não está fora, Ele está dentro de nós. O Espírito, Jesus diz: eu vos enviarei o Espírito Santo. Vocês não vão ficar órfãos, não vão ficar sozinhos, o Espírito virá. E aí Jesus diz: o Espírito da verdade, Ele vai fazer o quê? Vos conduzirá por toda a verdade. Aqui que muitos irmãos se frustram. Eles ficam olhando naturalmente para as coisas. Não, irmãos, é dentro. Já está dentro de você. A resposta, a direção está dentro de você. Quando você ouve a pregação aqui, o que acontece? Acontece um processo sobrenatural dentro de você. Você tem uma revelação dentro de você. E você é guiado, não é eu que estou guiando você, não. É o Espírito que está guiando você. Tem muitas pessoas, muitos cristãos, estilos de igreja que é assim. Acredito que a pessoa tem que dizer o que o outro tem que fazer. Não, é o Espírito que vai guiar. O que eu preciso fazer é levar você a crer que o Espírito está dentro de você, porque é o Espírito que vai guiar a sua vida. Pastor, mas agora na prática, como é que eu vou saber isso, pastor? Para muitos esse é o problema, mas para mim essa é a aventura da vida cristã. Oh, irmão, se alguém disser para mim, não, eles dizem, né? Eu não vou dizer, alguém disser, que a vida cristã, tipo assim, ela é monótona. Sabe, às vezes aparecem umas pessoas assim, do nada, que eu não sei se é Deus ou é o diabo. Olha só a dúvida que eu fico. Porque do nada aparecem as pessoas falando umas coisas para mim. Apareceu uma pessoa, acho que ela não está aqui. Se tiver, não está aqui. Não é da igreja, é outra pessoa, acho que ela nem existe, na verdade. Acho que é só falando para mim que essas igrejas, que não sei o que essas igrejas que pedem dízimo e tal, e não sei o que, começou a falar um monte de coisa, porque lá em tal igreja, não sei o que, e eu só ouço, né, irmãos? Tá bom, eu vou ouvindo, falando, amém, tá bom, não, porque essas igrejas, que daí tem pastor, que não sei o que não é pastor mesmo, porque não existe, na verdade. Não, pastora tem existe, mas pastora não existe. Mas ele fez uma confusão, uma salada de fruta, mas o que ele queria falar era da igreja. Queria falar das igrejas. Aí ele continuou dizendo: não, mas até eu tinha uma mulher lá, mas daí a gente se apartou, porque ela não queria mais nada com Deus, então a gente se separou, e parece que ela não está mais. E eu fiquei olhando para ele, isso é interessante, ele falando de todo mundo, mas a vida dele toda arrebentada. Aí eu entendi que era Deus falando para mim, era uma mensagem subliminar de Deus para mim ouvir, e eu fui ouvindo, aí no final das contas, o que ele queria dizer para mim? Que é o seguinte: tu tem que buscar Deus, mas tu tem que buscar Deus de um jeito que tu considere que é buscar a Deus. Ele disse que ele está visitando as igrejas, ele disse: tomara que não venha aqui, visitando para ver um lugar que ele sente bem. Eu disse: e se ele for, Senhor, que ele não se sinta bem, em nome de Jesus. Porque daí, entendeu? Já sei a complicação. Então o que ele está dizendo? Eu tenho que ver uma coisa que eu me encaixe. Ou seja, é o meu desejo, é a minha vontade, é do meu jeito. Eu já tenho o padrão de igreja que eu quero. Tem que ser assim, desse jeito, daquela maneira. Pode falar disso, não pode falar disso. Tem que falar daquele outro, tem que falar daquele outro. Tem que falar disso, se falar disso, eu já não gosto. Está entendendo? Então em nenhum momento ele é guiado pelo Espírito. Então o que ele está dizendo? Que a vida cristã é o que? É uma vida religiosa. Inconscientemente ele está falando isso. Então tem algumas pessoas que têm esse conceito que a vida cristã é religiosa, ou outros que têm o conceito que a vida cristã ela é monótona, mas é sem graça, é culto, é GC, é coisa e tal. Eu digo: meu Deus, onde é que esses irmãos estão?
Eu estou todo dia, eu oro e busco e peço, Senhor, me dá a direção daqui, eu aqui, vou para lá e vou vendo. E para quê? Para que eu possa andar no Espírito. E não está ligado a andar no Espírito com a mensagem que eu vou pregar somente, mas com tudo que eu for fazer. Andar no Espírito está ligado com o propósito de Deus na nossa vida. Só há uma maneira de cumprir o propósito de Deus na sua vida: andando no Espírito. Então o que Deus vai fazendo? Deus vai construindo uma história com você. Andar no Espírito não é você abrir uma caixinha, ou abrir a Bíblia, né? Já aquela estratégia, abrir a Bíblia e botar o dedo numa passagem. Eis que te digo, um de vós é o diabo. Você e a esposa, mas só um pouquinho, um de vós. É errado, não gostei dessa. Vou sair para viajar, vou folhar aqui um negócio, tal, aqui. Não, irmão, isso aqui não é andar no Espírito. Não é isso aqui. Andar no Espírito não é pegar uma caixinha cheia de versículos, pegar uma e dizer, não, gostei. É tipo horóscopo, entendeu? Devocional não é horóscopo. Não, hoje não gostei de devocional, não falou comigo. Ah, irmão. Andar no Espírito não é você uma vez ou outra ter esse agora eu acho que foi Deus. Andar no Espírito está ligado com você ter uma transformação de mentalidade. E você entender que Deus tem um propósito na sua vida agora. E que esse propósito vai se cumprir quando eu e você permitimos ser conduzidos por Ele. Ser conduzido pelo Espírito. Ser conduzido pelo Espírito está ligado em Deus construir uma história com você. Então agora a sua visão, ela não pode ser natural. O que é uma visão natural? Uma visão natural é aquela que avalia a circunstância por si só. Então aconteceu uma coisa errada, ele avalia aquilo ali. Meu marido deixou a toalha molhada em cima da cama. Pronto, aquilo ali foi uma guerra por causa daquilo ali. Acho que é sobre aquilo ali. Então avalia tudo naturalmente, avalia tudo, sabe, com o foco fechado. Não, andar no Espírito é o que? É você fazer uma leitura espiritual do que está acontecendo. É você fazer uma leitura do cenário que Deus colocou você, uma leitura espiritual, com as óticas da graça de Deus. Então aconteceu uma coisa errada, qual é a primeira coisa? Pronto, é Deus fazendo alguma coisa, eu fiz alguma coisa, Deus está me punindo. Não, agora eu tenho revelação da graça, aconteceu uma coisa porque é o diabo. Ok, é o diabo, coisa ruim é o diabo, sempre. Mas o que você precisa fazer? Andar no Espírito, né? É como se você desse aqui uns 2 passos para trás, ok? E você ampliasse a sua visão. Deixa eu ver o que está acontecendo na minha vida. Deixa eu ver o que talvez Deus está me sinalizando através dessa circunstância. Andar na carne é olhar a circunstância em si. Andar no Espírito é você olhar, tá, mas só um pouquinho, deixa eu fazer. É espiritualizar? Não, é andar no Espírito. Eu preciso de perceber, eu preciso de ter uma visão. E você precisa saber que Deus está construindo algo em você e construindo algo através de você. Então o aspecto para andar no Espírito, primeira coisa, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é exata, não tem erro na palavra. Não tem erro na palavra. A única coisa que não tem erro, a palavra de Deus. Só que você precisa fazer o quê? Você precisa aprender a aplicá-la agora de maneira profética. Então trouxe outra palavra para você aqui, profética. O que é profético? Não é falar uma coisa do futuro do outro. Profético está ligado com uma visão ampla. Profético está ligado com a visão do céu aqui na terra. Está ligado com uma visão espiritual. Visão espiritual é visão profética. Propósito espiritual é propósito profético. Então você vai ver agora. Porque qual que você acha que é o propósito da sua vida? Trabalhar, construir uma casa, casar, se formar, morrer e pronto. Não, eu quero dizer que tem algo espiritual atrás disso. O que tu acha que o seu trabalho é? Você chegar lá, começar a trabalhar, ir embora, receber, gastar o dinheiro, ficar devendo, trabalhar de novo, sair de um trabalho e ir para o outro. Ou você ter uma empresa e agora ter 2 empresas, ter 3 empresas. Você acha que isso é o propósito de Deus? Não, eu quero dizer que tem algo espiritual por trás disso. E é isso que é o andar no Espírito nos traz. Uma visão ampla daquilo que Deus está fazendo. Então quando algo não acontece, você precisa de, opa, só um pouquinho, eu vou perceber no Espírito o que isso aqui está acontecendo. Não estou dizendo que não tem que ter atitudes, entendeu? Não estou excluindo a atitude nossa imediata, não. Mas estou dizendo que nós precisamos de ver espiritualmente, irmãos. Nós não podemos ser natural, tem que ser espiritual, precisa de perceber, ter revelação do cenário. Semana passada, um dia eu compartilhei com os irmãos que eu percebo quando vem luta e vem guerra. Sempre vem, né? Mas
tem os momentos específicos disso, né? Então, semana passada eu senti que havia uma temporada de algumas umas atitudes malignas. Eu tô no jejum, ok. Jejum parece que não pode ter guerra, né? A guerra no jejum parece que é o que? É ficar com vontade de comer alguma coisa. Não, nós já passamos disso. Na terça-feira, irmão, eu peguei uma gripe. Na segunda, eu tô mal. Na terça eu acordei mal. Mas pensa mal. Fiquei mal, achei que eu ia morrer. Terça e quarta. Enchi de remédio. Não queria tomar remédio primeiro, porque eu estava de jejum. Não queria tomar remédio. Aí depois eu fui, tomei remédio para poder estar na aula do DNA de noite. Tomei remédio, fui cheio de remédio, estava meio dopado, meio cheio de Deus, alguma coisa na aula. Mal, quarta-feira, mal. Pensa, quinta-feira fui acordar mal aí. Na quinta à tarde comecei a melhorar, né? Perdi o peso que eu estou agora é o peso que eu estava no final do outro jejum de 40 dias que eu fui. A luta. Aí, o meu carro estragou. No domingo já. Outra luta. Concerto. Outra pregação. De chorar. Estou aqui, é luta. Aí, Satanás dizendo para mim, era Satanás, só podia, né? Come, para com esse negócio, a frescura aí, de ficar se arrastando desse jeito. Eu disse, não, isso aqui é Ele que quer, porque eu sei que eu estou rompendo com algo espiritual, na minha vida, nesse tempo, alguma coisa Deus está fazendo dentro de mim, vai fazer, eu creio, não vou, e a febre pegando, e aquela coisa toda, e murmura, e faz, e resolve o negócio do teu carro. Eu disse, não vou resolver também, vou deixar assim agora, vou orar. E aconteceu uma outra situação, que eu não posso falar agora, e aconteceu outra, daí quinta-feira também, o Lucas cortando a grama lá, pegou uma pedra, estourou o vidro da van que está ali parada, que eu não consigo tirar dali. Aí deu, amaldiçoa teu Deus e morre, né? E daí eles me mandam o vídeo, hoje terminou a política, graças a Deus. Eles me mandam vida política como se eu fosse responsável pelas coisas, eu não entendo isso. Eles mandam para mim o negócio. Uma pessoa foi lá e fez, e eles mandam para mim, olha aí, pastor. Eu não sei o que eu tenho a ver, a vontade de responder, eu não respondo. Eu obviamente não vou responder. O que eu tenho a ver? E daí o Everton vai votar em quem? Vai votar no outro, e eu só aqui, só escapando para tudo que é lado. Ele disse, é Deus que vai fazer, eu creio que Deus vai fazer, quem ir, Deus vai fazer, eu creio e depende de Deus. Aí o que eu fiz? Opa, só um pouquinho, deixa eu fazer uma leitura aqui. De ontem até falei para minha esposa. Aí nós estamos organizando o especial de sábado das crianças. Na outra semana nós tivemos algumas coisas em relação às crianças, eu não vou expor aqui para você. Mas Deus sempre nos deu um coração para criança e jovem também. Esse é outro testemunho que eu já falei para você. E eu comecei a ver, há uma resistência espiritual, porque algo vai acontecer no sábado que vem aqui. Mas amor, o negócio não está funcionando. Chamei o fulano para teatro, não quer, o outro não quer, o outro não fez nada, o outro não disse nada. A resistência, eu disse, amor, não, olha aqui, vamos abrir aqui, eu abri a visão. Existe algo que Deus vai fazer, não só no sábado, existe algo que Deus vai fazer nessa cidade, nesse litoral, através das crianças e dos jovens. Isso é andar no Espírito, irmãos. Se eu começo a ficar chateado, nervoso por causa de um fato que tem que acontecer, não, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer uma leitura espiritual de tudo que está acontecendo. E aí eu preciso agora perceber os sinais de Deus para mim. Não é que eu estou esperando um sinal de fora, não, é que acontece um sinal fora e o Espírito aqui dentro, eu percebo, opa, aqui está Deus sinalizando. Então Deus vai liberar, às vezes, palavras proféticas para você. Às vezes não é para a hora, aqui é uma espécie de tijolo, ok? Que está construindo algo dentro de você e através de você. E você faz o que com aquele tijolinho? Opa, bota aqui, constrói, na visão espiritual. Acontece uma circunstância que você acha que só aconteceu algo ruim. Não, pega esse tijolinho e coloca aqui. Aconteceu algo muito bom, recebi algo muito bom, nossa, é maravilhoso, Deus está me abençoando, sim, mas a visão espiritual, Deus está fazendo algo, vamos andar no Espírito, vamos ter essa percepção. Então é por isso que eu e você precisamos o que agora? Cultivar essa revelação de graça que nós temos e aprofundar nela, para que os olhos espirituais sejam abertos agora, não os olhos naturais. Para que os sentidos espirituais, não estou dizendo para você ficar procurando demônio em tudo que é lugar, não é isso.
Mas os olhos são da graça, são olhos de provisão, diante de uma circunstância. Quando eu estou andando no Espírito, a minha resposta imediata não é da carne. Eu digo, opa, só um pouquinho, segura aqui, deixa eu somar aqui, deixa eu fazer uma conta no Espírito aqui. O que Deus está sinalizando? O que Deus quer fazer? O que Deus está fazendo? Não é contra você, Deus não é contra você. Existe algo, irmãos, que eu chamo de inquietação do Espírito. Inquietação do Espírito. O Espírito começa a inquietar você. Às vezes está tudo certo, e às vezes esse é o problema, está tudo certo, e Deus não quer que esteja tudo certo. Ele precisa movimentar você, Ele precisa mover você. É como se fosse uma água parada. Ele precisa, eu vou sacudir essa água aí, para que possa mover. Eu disse, meu Deus, o diabo entrou. Não, é Deus sacudindo a água, filho. Por quê? Porque Ele quer ver o seu mal, Ele quer ver você sofrer? Não, Ele está sinalizando algo. Quando você anda no Espírito, com os olhos de graça, você vê, Senhor, o que o Senhor está me sinalizando? E você vai sendo conduzido pelo Espírito. Aqui o Espírito vai trazendo revelação para você. Aqui o Espírito vai trazendo clareza para você. Você não ignora os sinais proféticos, irmãos. Você não ignora os sinais proféticos. Você traz tudo como um sinal profético. Opa, isso aqui é alguma coisa. Existe uma questão espiritual aqui. Existe algo que Deus está sinalizando aqui. Ah, pastor, eu não aguento mais trabalhar naquele negócio, trabalhar naquela empresa, porque eu fui afrontado por um colega de trabalho, então eu vou embora. Isso é algo da carne. Isso é algo da carne, porque alguma coisa da carne incomodou você está fazendo. Mas quando você vai para o Espírito, você, não, mas não tem, está tudo certo, está tudo, mas existe alguma coisa em mim. E talvez Deus está demonstrando uma nova estação para você. Está entendendo? Deus está sinalizando uma nova estação. Deus está dizendo, não, eu tenho algo novo para você. Eu tenho algo novo, eu tenho um outro aspecto agora para você ir, um outro lugar, de uma outra maneira, de um outro jeito. Entende? Eu e você insistimos aí pela fé na coisa errada, achando que é o diabo resistindo, mas é Deus sinalizando, irmãos. É Deus sinalizando. O andar no Espírito está ligado em depender unicamente de Deus, irmãos. Satanás, ele resiste. Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus é o cabeça. É Ele que governa o negócio. Eu posso passar por circunstâncias difíceis, mas não me submeto a Satanás, porque a Bíblia diz que eu preciso resistir a ele, mas me submeter a Cristo. Eu posso estar sofrendo, mas eu estou submisso à vontade de Deus. Sofrimento dentro da vontade de Deus é andar no Espírito. Sofrer fora da direção de Deus, aí é submeter a Satanás. Então por isso que eu e você precisamos de ter a visão celestial, a visão espiritual. O Espírito habita dentro de você. Nessa noite eu quis provocar você, preciso provocar você dentro, assim, para você despertar para essas coisas. Ser pai precisa ser espiritual. Ser mãe precisa ser espiritual. Ser marido, ser esposa, ser colega de trabalho, ter uma empresa, precisa ser espiritual. Precisa ser espiritual para cumprir o propósito de Deus. Não trate os seus filhos de maneira natural. Há um espírito que quer matar, roubar e destruir ele. Há um espírito que quer matar, roubar e destruir o seu casamento. Não seja natural. Precisa ser espiritual, precisa andar no Espírito. A sua vida financeira, existe algo espiritual, não é natural. E aí eu e você não podemos resolver de maneira natural, irmãos, aquilo que é espiritual. Amém? Tem alguém aqui, irmãos? Então esquece esse negócio que andar no Espírito é para 1, para 2, para 3, é para algumas pessoas. Não, andar no Espírito é só para pastor, é só para quem precisa orar. Não, andar no Espírito é você ser guiado. Pastor, quer dizer que eu nunca vou errar? Vai errar muitas vezes, mas o Espírito vai proteger você, mesmo você errando. Então essa que é a aventura da vida cristã, é você viver nesse dia a dia, tendo a revelação dele. Qual é o próximo passo? Eu vou para cá, eu vou para lá, dentro do propósito de Deus. Qual que é o próximo passo? Que maneira que eu procedo? Eu vou para cá, eu não vou para lá, eu vou para cá. A gente quer a resposta na hora. Micro-ondas, né? 30 segundos, deu, está pronto. Não é assim que Deus constrói algo que impacta milhares de pessoas. Não é da noite para o dia. Deus vai construindo, Ele vai construindo, Ele vai formando, Ele vai forjando, Ele vai fazendo, nos pequenos detalhes, nas mínimas coisas. Você precisa ser espiritual. Eu falei aqui, não foi na aula, né? De terça, os irmãos. Eu creio, irmãos, que o Espírito vai nos dar sabedoria nesses dias.
Eu creio no espírito de sabedoria que vai nos conduzir a cumprir o propósito de Deus. Porque tem coisas que você não tem resposta. Deixa eu dar um exemplo a você. Seu filho chegar para você e dizer que viu dois meninos de mão dada, o que você vai responder? Você é crente raiz, o que você vai dizer para ele? Hã? Não sabe, né? Sabedoria. Vou chupar uma bala que minha garganta não moça. Seu filho chegar a dizer para você assim: pai, tem um menino lá na escola que diz que ele é menina. Mãe, e aí o que você vai dizer? Ai filho, cada um escolhe o que quiser. É isso que você vai dizer para ele? É isso? Como um pai? E agora, pastor? Por isso que você precisa de sabedoria. Por isso que você precisa andar no Espírito. É por isso que você precisa de revelação da graça de Deus, para poder direcionar o seu filho, seu casamento. Acontecer lá problema financeiro na sua casa, na sua empresa, e aí o que você vai fazer? Vai quebrar tudo, vai embora. Se perder a eleição, vai embora da cidade. Se o que acontecer errado, eu vou me separar. Não, você precisa de sabedoria, precisa andar pelo Espírito, irmãos, para você ver. Não nos garante, entendeu? Segurança diante das coisas, nos garante segurança em Deus. Está entendendo como nós precisamos de andar no Espírito? Nós precisamos de revelação da graça de Deus. Só que é isso que a graça garante. A graça garante que o Espírito vai conduzir você. A graça garante que o Espírito está dentro de você. A graça garante a provisão necessária para cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida.